Opa, zero mais uma vez aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo? Se tá tudo certo, então bora pra mais um vídeo. Seguinte, a história de hoje começa com a deusa dando boas-vindas aos heróis escolhidos ao mundo de fantasia. Enquanto a deusa dava as boas-vindas, os ranhentos estavam ali se perguntando onde é que eles estavam e se aquilo era uma pegadinha do Silvio Santos, e os outros pagando pau para a beleza da deusa. Uma pessoa nos explica que aquilo aconteceu durante a aula deles, quando a professora saiu da sala sem motivo aparente, e em outra cena mostra uma aluna perguntando do porquê seu celular estar sem sinal, e ela se pergunta se sua bateria tinha viciado. Outra aluna diz a ela que o dela também estava do mesmo jeito, e que ela tinha deixado carregar até o 100%. Um aluno perdido ali pergunta se eles estão no céu ou se ele está ficando louco. Então a deusa, tentando os acalmar, pede para que eles não se assustem, mas ela larga na mesa logo de cara que o rei demônio tinha ressuscitado, levando o caos ao mundo de fantasia, e diz a eles que foi por esse motivo que ela os invocou ali, para que eles pudessem salvar aquele mundo. Uma aluna diz que eles foram invocados a outro mundo, e diz que aquilo mais parece uma pegadinha, enquanto outro maluco se pergunta se as histórias de fantasias são verdadeiras. E sem explicar muito mais, a deusa diz a eles que eles serão teletransportados para um templo, em fantasia. E a deusa fala a eles que eles serão recepcionados por uma santa que recebeu ordens dela. E a santa dará a todos eles o suporte emocional e material que eles precisarem, para que eles se adaptem à fantasia. Um aluno pergunta a deusa se ele pode fazer uma pergunta a ela, e ela responde a ele que sim. E o aluno se apresenta à deusa, dizendo que seu nome era O-Han-U, e pergunta a ela se naquele mundo o sistema de janelas de status e os monstros e afins existiam ali. A deusa fala que sim, e o cara fica todo alegre. Logo em seguida, outra aluna pergunta a deusa se fantasia é um mundo de fantasia mesmo, e se irá ter todo aquele esquema medieval como nas novelas, e se realmente for daquele jeito, se terá príncipes e cavaleiros. E fala a deusa que seu nome é Jang Myeon. A deusa diz a ela que sim, e também terá aquilo. E então a menina fala que simplesmente aquilo vai ser divertido. Outro aluno diz à gloriosa deusa que ele também tem uma pergunta, e a deusa pergunta a ele qual seria a pergunta dele, e ele se apresenta a ela e diz que seu nome é Choi Gangmin, e pergunta a ela que se tem alguém ali que ficará muito forte e irá se tornar o herói. A deusa fala a ele que não, e Choi pergunta a deusa se todos ali vão ser heróis independente das habilidades deles. Ela fala a ele que sim, mas porém, nem todo mundo recebeu o mesmo poder, e diz a eles que eles devem ser reconhecidos por vários deuses, para que eles possam receber as bênçãos deles e se tornar o verdadeiro herói. Joe entende que ele tem que ter o reconhecimento e as bênçãos dos deuses, e agradece a deusa. A deusa dá uma risadinha e diz a ele que ele parece ser um herói confiante, e fala que ela estará de olho em todas as conquistas dele. A cena corta e mostra o outro lá atrás dizendo que a deusa o tratou diferente, e diz que se ela não tratou ele diferente, ele tá usando droga, e fala que até a deusa gosta de um cara como Choi. Uma menina se aproxima e pergunta a deusa se ela pode fazer uma pergunta. A deusa diz a ela que é claro, então a menina agradece a deusa por ela dar a eles parte do tempo precioso dela e se apresenta a deusa dizendo que seu nome era Yubora, e diz que ela era representante de classe. A deusa, com um sorriso no rosto, pergunta a Yubora qual era a pergunta que ela tinha a ela. E Yubora diz à deusa que entende que o mundo de fantasia está em perigo e que a deusa precisa da ajuda deles, mas ela tem certeza que as famílias dos alunos estão preocupadas de para onde seus filhos tinham sido levados. E ela pergunta à deusa se ela poderia os avisar para onde eles tinham ido. A deusa diz a Yubora que aquilo seria difícil, e Yubora, com medo, pergunta à deusa quando eles iriam voltar para casa. A deusa dá um sorriso e responde a ela que eles iriam embora para casa quando eles derrotassem o rei demônio, e fala a eles que os deuses que abençoarem eles irá realizar um dos desejos deles. E então um monte de outros alunos dizem a deusa que eles tinham perguntas também, e desesperadamente eles começam a perguntar várias coisas a ela, mas a deusa calmamente respondeu a todas elas, e com o passar do tempo todas as respostas foram ficando mais simples, e por fim todas as respostas foram respondidas. A deusa pergunta aos heróis se eles têm mais alguma pergunta, e eles ficam ali com uma cara de que todas suas dúvidas tinham sido sanadas, mas um aluno se pronuncia, e a deusa pergunta a ele qual era a pergunta dele. E ele fala que na verdade não é bem uma pergunta, mas um pedido, e pede para que a deusa o envie de volta para a Terra. E a deusa dá uma olhada para ele e fala que ela achou que já tinha explicado antes, e diz que o desejo dele será realizado quando eles derrotarem o poderoso rei demônio. Ele fala à deusa que ele está pedindo para ela o mandar de volta naquele momento, porque ele não tem nenhuma intenção de virar herói. E ele, com medo, pergunta a deusa se é impossível ser mandado de volta à Terra. E a deusa diz a ele que é claro que era possível, mas ela pergunta a ele se ela pode fazer uma pergunta, e pergunta a ele do porquê ele viraria as costas para um mundo com incontáveis vidas em perigo, e do porquê ele queria voltar à vida normal dele. E então a garota diz à deusa de que como alguém vai salvar o mundo se sua família está preocupada procurando pelo seu filho. A deusa por um momento fica sem palavras, e então se direciona ao garoto e pergunta a ele qual era o nome dele. O garoto diz à deusa que seu nome é Kang Hansu, e esse garoto certamente é nosso prota.
Enfim, ele diz que aquele nome é um nome que seus pais amorosos discutiram por muito tempo para decidir qual nome ele receberia. A deusa pergunta para o resto deles se tem mais alguém ali que não deseja se tornar um herói como Kang Hansu, e pede a eles para que diga a ela naquele momento se tem mais alguém ali que não deseja se tornar um herói, e fala a eles que ela não irá forçá-los. Então nenhum dos heróis se pronunciam. E Kang Hansu pergunta a ele se nenhum deles vai com ele, e ele fica ali se perguntando se aquilo era sério, enquanto ele estava na frente do portal, que a princípio parecia ser de volta para a Terra. A deusa fala a Kang Hansu que por ele ser indigno de estar em um lugar como aquele, pede para que ele se retire. Kang Hansu diz à deusa que está de boa, e entrando no portal, os outros heróis pedem a Kang Hansu para avisar suas famílias que eles estão bem, e Kang Hansu diz a eles que ele iria avisar as famílias. Entrando no portal, ele diz a seus colegas de classe que ele vai voltar para casa primeiro, e passa pelo portal, e diz a seus colegas de classe que eles se encontram na Terra. Passando pelo portal, Kang Hansu cai dentro de uma floresta, e se pergunta se o lugar onde ele foi parar era a Terra mesmo, e fala que ele devia ter sido teletransportado para um lugar um pouco longe da escola. Mas quando ele se vira para trás para pedir informações, pedindo informações no meio de uma floresta, né mano? Tá certo. Enfim, de volta pra história, véi. Vambora. Kang Hansu dá de cara com monstros, segurando um elfo no braço. E o seu eu do futuro e narrador da história nos diz que ele devia ter percebido antes que a deusa em questão era uma filha da mãe sem vergonha, que sequestrava estudantes para resolver os problemas do mundo dela. E ali na floresta, Kang Hansu se questiona se aquela pessoa de índole duvidável era uma deusa mesmo, enquanto os monstros olhavam para ele como se ele fosse carne. Os monstros saem correndo atrás de Kang Hansu, dizendo que a carne daquela vez era fresquinha e com orelhas pequenas. E correndo dali, Kang Hansu diz que a deusa não irá manter a promessa dela, nem ali, nem longe. E ele diz que a deusa o enganou e se pergunta de como ele iria voltar para sua casa. A cena corta e mostra os outros heróis que foram teletransportados para a cidade do santuário, e eles são recebidos pela santa, e ela dá a eles as mais sinceras boas-vindas. Os heróis chegando no santuário comentam sobre a santa e se perguntam se ela é uma deusa, e outros lá no fundo diziam que ela era uma beldade. Alguém fala que talvez ela seja a santa, e as minas também não ficam para trás não, dizendo que do lado da santa tinha um cara e se pergunta se ele era um príncipe. A santa se apresenta aos heróis dizendo que ela era a santa do grande templo e fala que esteve esperando por eles depois de receber as ordens da deusa, e apresenta o gatão para os heróis. O homem cortando a santa diz que é uma grande honra conhecer os heróis lendários e diz que é o príncipe do reino de Swordmaster do Norte, Alsus Swordmaster, e ele será o instrutor de esgrima dos heróis. As minas lá atrás ficam toda animada, já dizendo que é um príncipe de verdade, e enquanto isso, a santa pergunta à governanta do porquê a princesa estava atrasada. Quando a governanta ia falar algo, a princesa chega gritando que sentia muito e que ela bebeu muito na noite passada e caiu no sono. A santa, sem graça, diz à princesa Etena que a honestidade dela é tão boa quanto ruim e fala que ela não precisava dizer a primeira parte. A princesa, toda desajeitada, pergunta à santa se ela cometeu outro erro, e a santa dá uma olhada para a princesa e então, por algum motivo, a princesa escorrega e cai no chão. A princesa diz que o chão do templo é escorregadio, que só pode ser aquilo, já que no caminho para lá, ela não tinha escorregado uma vez. Os heróis ficam olhando para a princesa, incrédulos, e outros heróis marmanjos, lá no fundo, chamam a princesa de fofa. Logo em seguida, a santa apresenta a princesa aos heróis, e diz que aquela era a princesa Etena Arkmazen, do reino de Arkmazen do Sul, e de que ela seria a instrutora de magia dos heróis. A santa fala que a princesa dará suporte a eles junto do príncipe Alsus. Então a cena corta para os heróis e eles ficam surpresos que o famoso sistema apareceu para eles. E o Ninguém Liga aqui, que eu já esqueci o nome, diz a eles que eles estão agindo feito crianças, e fala ao resto da sua turma que eles poderão ver muito mais coisas como aquelas se eles aumentarem seus níveis de habilidade. O Ninguém Liga dá uma olhada em seus status e diz que entende o que é a bênção, mas todo o resto não, e fala que primeiro ele irá ver o herói que está listado após bênção, e é mostrada a bênção do herói. A bênção do herói dá aos heróis o poder de entender todos os idiomas das raças amigáveis automaticamente, e a experiência ganha através das caças e conquistas são grandemente aumentadas. O Ninguém Liga diz que a autotradução é bem útil, e ele se pergunta o quanto de aumento de experiência realmente é concedido, e diz que é um efeito roubado se não tiver limites, dando uma olhada para o outro mano ali do lado, que eu também já não lembro o nome, mas enfim, até o fim do recap eu lembro. Vambora. O Ninguém Liga fala que existem muitos competidores ali e diz que todos eles ganharam a mesma bênção, e mostra que o herói que ninguém liga
tem invejinha do outro herói. Um herói fala a Santa que a deusa disse a eles que eles deveriam receber a bênção de outros deuses e pergunta a Santa como eles fariam aquilo. A Santa fala a ele que foi ótimo ele ter perguntado aquilo e fala que para eles receberem as bênçãos, eles precisam atrair a atenção de um deus e diz que cada deus tem seus próprios ideais. Quando aparece uma mensagem do sistema dizendo que um deus estava olhando para cada um dos heróis com um sorriso perverso. Então os heróis ficam surpresos e se perguntam se aquilo realmente são deuses. E a Santa, terminando de dizer, ela fala que cada um dos deuses tem ideais diferentes, mas eles procuram por alguém capaz de derrotar o rei demônio e pergunta ao herói se aquilo respondia à pergunta dele. A Santa se direciona a todos os heróis e diz a eles que os deuses estão olhando para eles, mas para eles jamais se esquecerem de uma coisa, e diz que a atenção dos deuses não será eterna, e deseja a todos os heróis que eles sejam capazes de obterem bênçãos dos deuses. O herói, tirando uma dúvida, pergunta a Deus o que acontece se eles não receberem uma bênção. E ela, simplesmente com um sorriso no rosto, pergunta a ele se ela realmente precisaria se incomodar com o lixo. Depois dessa aí eu deixar o rei demônio destruir o mundo inteiro, mano. Cê é louco. Parece que o lado da Santa não é o lado mais certo para se guerrear, mano. Mas enfim, vamos voltar pra história. O herói fica ali sem entender nada e a cena é corta. E enfim, em um mundo de fantasia e cheio de sonhos e esperanças, a aventura começou. Menos pro Prota, que voltando pro lado da floresta, ele tá lá, dando uma fuga dos monstros até agora. Kang Hansu, parando um pouco e se apoiando em uma árvore, porque não aguenta mais correr, reclama e diz que se soubesse que aquilo ia acontecer, ele teria malhado um pouco mais. E quando do nada, uma lança quase arranca a cabeça do Prota, e os monstros atrás dele estão doidinhos chamando ele de almoço. Kang Hansu diz que não precisou pensar muito, e que aquelas criaturas não pertencem à Terra. E diz que aquela vaca, auto-intitulada deusa, nunca teve a intenção de mandar ele de volta para a Terra. E encurralada ali na floresta, cercada por monstros, Kang Hansu tenta achar uma saída, e sem ter o que fazer, o Prota sai no pinote mais uma vez dos monstros. E fala que se aquele mundo realmente é um mundo de fantasia, então talvez algum milagre aconteça ali, e ele pede por favor, até que o famoso sistema aparece para ele, e ele surpreso diz que algo realmente apareceu. E tô aí achando que eram os hacks, né? Enganado, amiguinho. Na janela de status de Kang Hansu, aparece a palavra herói na janela maldição, e aquilo significa tudo ao contrário dos heróis que chegaram no templo. E para ele, os idiomas das raças hostis serão traduzidos automaticamente, e os pontos de experiências ganhos através de caças e conquistas serão grandemente reduzidos, ou seja, tudo ao contrário dos heróis que tinham chegado no templo. Pro lado do Prota, tá tudo certo pra dar errado, e ele diz que aquilo com certeza é uma sacanagem intencional da deusa, para conseguirem se livrar dele. E ele fala que ele não acredita que a deusa deu a ele esse tipo de punição, em um mundo onde se pode subir de nível em um tipo de sistema igual a de um jogo. Enquanto Kang Hansu tá correndo, ele se dá conta que ele consegue entender os monstros, e ele se pergunta se ele pode falar com eles. Em uma tentativa de parar os monstros, ele tenta falar com eles e pede para que eles conversem um pouco. Os monstros por um momento param sem entender nada e falam que o almoço falou, mas eles dizem que vão conversar depois de comer ele. E então Kang Hansu se dá conta que ele já tá ferrado e sem mais estamina para correr. Kang Hansu já estava pedindo desculpas para seu pai e sua mãe, dizendo que ele partiria antes deles, e fala que tudo aquilo está acontecendo é tudo por culpa daquela deusa maldita, quando por sinal divino ele ouve um idioma estranho, que ele não consegue entender nada. Só que do nada ele toma uma flechada no joelho, e ele se dá conta que os elfos estavam mirando nele também. A elfa fala alguma coisa, mas obviamente não conseguimos entender os idiomas dos elfos, e Kang Hansu cai no chão com a flecha atravessada no seu joelho, se perguntando do porquê daquilo. E enquanto isso, os monstros estavam ali falando só do almoço deles. Kang Hansu, caído ali no chão, diz que aquela outra entre aquelas raças começou, e que aquela era sua chance de fugir dali. E ele se pergunta se ele deve orar para algum deus, e diz que não, e que para começo de conversa é tudo culpa daquela deusa, e foi só por isso que aquilo tudo aconteceu. E ali, sem mais nenhuma esperança, Kang Hansu diz que prefere morrer ali do que rezar para algum deus, e diz que não tem escolha a não ser morrer daquele jeito. Quando já sem esperanças, aparece no sistema de Kang Hansu que um deus estava o observando. Kang Hansu, ali já sem esperança, estava se perguntando se ele realmente deveria rezar, e muda de ideia, e diz que o ponto principal de tudo aquilo é de como ele terminou naquela situação, por conta de uma deusa. E então ali caído, com a flecha em sua perna, ele se pergunta se ele realmente deveria rezar para algum deus. E então é nos mostrado que Kang Hansu escolheu morrer a rezar para um deus, e enquanto isso, o sistema mostra que tinha um deus observando Kang Hansu. Kang Hansu percebe algo e diz que não sabe o que é aquilo, mas ele pede por socorro ao pequeno deus que estava ali do seu lado. Ele fala que ao ouvir a voz estranha do deus, seu corpo reagiu mais rápido que seu cérebro, e o deus pergunta a Kang Hansu do porquê ele estar sozinho, e Kang Hansu fala ao deus que o motivo dele estar sozinho é porque uma merda de deusa tinha sequestrado um cidadão de bem da terra, e ele fala a si mesmo que ele não pode falar toda a verdade para o deus, dizendo que se aquela voz
também for de um deus, com toda certeza ele é amigo da deusa também. Kang Hansu implora para que o deus salve o primeiro e fala que seu ferimento tá doendo tanto que ele acha que ele vai morrer. O sistema informa que o deus está com dúvidas e Kang Hansu pergunta se tem algum deus ali que pode o ajudar. O sistema informa a Kang Hansu que o deus está em dúvida e fala que não há outros deuses por ali. Kang Hansu então pergunta ao deus se ele é um excluído. E então ele se dá conta de que falou demais. O deus pergunta a ele o que seria um excluído, e Kang Hansu explica a ele que um excluído é alguém que não participa de quase nenhum ou realmente de nenhum grupo social. Após terminar de explicar, Kang Hansu se questiona se o deus o amaldiçoaria por ele ter explicado tudo aquilo para ele. E então ele mostra ao deus seus status e pergunta se tem algum jeito de reverter aquilo a seu favor. O pequeno deus pergunta a Kang Hansu se por excluído ele se refere a um lobo solitário correndo por uma vasta floresta. O sistema informa a Kang Hansu que o deus gosta do significado do termo excluído, e Kang Hansu, se aliviando um pouco da situação, diz que deu bom, e o sistema informa a Kang Hansu que confirma que o deus é excluído. Kang Hansu se pergunta se tudo vai dar certo, e pergunta ao deus se ele pode salvar ele daquela situação. Então o deus pergunta a Kang Hansu se ele também é um excluído, e em seus pensamentos, ele se pergunta do que o deus estava falando, e do porquê ele seria um excluído, e ele fala que só está sozinho porque seus amigos são péssimos filhos, e fala que ele era um famosinho, completamente diferente de um excluído, e diz que ele não é um excluído, mas Kang Hansu diz ao deus completamente ao contrário, diz que é um excluído, com uma carinha suspeita, e fala que é por isso que seus amigos foram teletransportados para o templo, e ele foi parar ali sozinho. Kang Hansu diz que para ficar vivo, ele precisa desistir de sua identidade e de seu orgulho, e o sistema informa ele que o deus está completamente de acordo em ajudar o pobre excluído, mas que também o deus está com dúvida sobre o passado dele. O deus ia lhe dizer algo, mas Kang Hansu o corta e na maior marotagem fala ao deus que é comum o excluído ajudar o outro, e pergunta ao deus se ele estava achando que aquilo não se aplicava a ele, só pelo fato dele ser um deus. Kang Hansu fala que ele só falou aquilo ao deus porque ele estava em uma situação complicada, mas aquilo tinha sido uma merda, e se pergunta se o deus realmente irá considerar um excluído tendo amigos para o ajudar. E então Deus fala a Kang Hansu que todos os excluídos estão no mesmo nível. E então o sistema informa a Kang Hansu que o deus decidiu ajudar o pobre excluído e cura o ferimento dele. Kang Hansu diz que a dor sumiu completamente e que aquele ser era realmente um deus. E então ele estava agradecendo o deus por salvar ele, quando ele se dá conta de que seu corpo estava mais leve, quando o sistema mostra que o deus estava cuidando da saúde do pobre excluído e que o deus estava orgulhoso do que estava fazendo. Então mostra no sistema da janela de Kang Hansu, mais uma vez, que sua bênção agora era a bênção do excluído, Ranking F. E ele estava se questionando do porquê excluído era considerado como uma bênção. E é mostrada as bênçãos do excluído, onde dizia que o excluído terá todas suas condições reiniciadas, exceto a morte. E uma coisa assustadora iria acontecer se o lobo solitário saísse daquela floresta. Kang Hansu diz que tudo aquilo ali parece tão improvisado e se pergunta o que caramba significa lobo solitário. E pergunta ao deus que se ele virasse um famosinho, ele seria castigado. E o deus fala a ele que ele só iria ajudar aos excluídos. Kang Hansu diz que não vai reclamar de nada e fala que para começo de conversa ele não conseguiria conversar com as outras raças mesmo, por conta da maldição do herói, mesmo ele conseguindo ouvir os monstros claramente. E fala que ele é obrigado a virar um excluído mesmo, dando o pé dali. E os monstros percebem que o almoço deles estava fugindo e pede para a carne humana esperar, que os monstros queriam conversar. E os monstros saem a milhão atrás de Kang Hansu quando o sistema ativa a bênção do excluído. Kang Hansu, dando no pé dali, fala que não é só seus ferimentos que foram curados, mas que ele também consegue sentir o cansaço indo embora, e diz que mesmo que ele corra ao máximo, ele não ficará cansado, e para ajudar, os monstros já não estavam conseguindo acompanhar mais ele, por conta de estarem cansados. Então os monstros correndo atrás de Kang Hansu tacam uma pedra em sua direção, que o acerta em cheio, mas nada acontece, e o sistema informa que o deus está ficando cada vez mais ansioso. Kang Hansu continua correndo, e diz ao deus que aquilo é incrível, e fala que não tá falando aquilo, só para inflar o ego dele, mas aquilo é mesmo incrível, e fala que seus machucados e seu cansaço não foram as únicas coisas que sumiram. E diz que mesmo em uma situação daquela, ele está conseguindo manter a calma. A bênção diz que ela muda todas as coisas, exceto a morte. Então Kang Hansu se pergunta se ele não morrer só em uma porrada, seu machucado irá se curar sozinho. Mas ele se pergunta sobre aquela situação atual, onde ele foi parar na ponta de um penhasco. E se questiona se ele vai sobreviver àquela merda. E o deus diz a ele que ele irá morrer se ele pular daquela altura. E o parabeniza por pensar antes de fazer merda. Kang Hansu, que até 5 minutos atrás estava para virar comida, reclama que o deus é pão duro. E pede para o deus pelo menos dar algumas asas a ele. E enquanto estava ficando encurralado no pico da montanha, Kang Hansu diz que enquanto ele está tentando lidar com aquele deus, tem um penhasco na sua frente e monstros atrás. E ele fala que ele precisa decidir rápido o que ele faria. E então, pensando um pouco, Kang Hansu se vira aos monstros
monstros e pedem para que eles prestem atenção nele. E diz que iria dar uma ideia, que iria ajudar todos ali. E ele fala aos monstros que tem um monte de estômagos vazios ali e que não tinha comida para todos. E fala aos monstros que o primeiro que pegasse ele iria dar uma parte do seu corpo. Mas por hoje é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e vamos bater uma meta de like de 700 likes para me trazer a parte 2. Tamo junto, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo.